Selá, documentário da History Channel, parabenizamos esse precioso documentário. Para alguns, um personagem maligno e sem piedade que tenta a humanidade. Para outros, uma invenção dos humanos e das religiões para doutrinar, gerar culpa e medo. Diabo, Satanás, Belzebu. Se trata de um ser real. O diabo é o inimigo da humanidade. A personificação da maldade apresenta tantas caras quanto perguntas. O diabo realmente existe? Muitos creem que o diabo não existe. E esse é um grande triunfo de Satanás. O mal não tem a proporção do bem. O mal é a ausência do bem. Há aqueles que garantem inclusive terem um pacto com ele. Satanás é o libertador da humanidade e do ciclo apocalíptico. O diabo, uma das figuras mais... Eu sou obrigado a interromper já para começar assim, O mal, ausência de bem, é refutação que a Igreja Católica pagou Agostinho para refutar o Marcion, que puxou as ideias dos gnósticos através do zoroastrismo, que nós falamos sobre quem pode ter sido Zoroastros, o príncipe Beltesazar da Babilônia, que nós conhecemos como Daniel. Pode ter sido, porque foi um sábio. Mas esse Zoroastros do Mazdaísmo, divulgado hoje, é o mesmo da maçonaria, do esoterismo e do hermetismo, que é o dualismo. Dualismo não é dualidade. Dualismo é essa batalha espiritual da tua igreja aí. Dois deuses disputando a adoração. Que na LBV são irmãos, Jesus e Lúcifer. Que nos reptilianos são Enkiu e Enlil. Que no universalismo são dois criadores, um do bem e um do mal. E que na tua igreja é o Deus e o diabo disputando a sua mãozinha levantada, dizendo glória a Deus ou gritando gol no estádio. Dizendo glória a Deus ou pulando o carnaval. Se pula carnaval, adora um. Se levanta a mão da glória a Deus, adora o outro. Qual tu quer adorar? Aleluia. Então essa disputa toda. Então quando se escuta a ausência de bem, é Agostinho. E a grande, máxima, jargão do sistema religioso, clichê dos pastores que eles vão usar contra ti para te colocar ainda preso no medo, para você não sair da caixa. Pra você não sair da prisão. É qual? O maior triunfo de Satanás é que você creia que ele não é que existe. Para provar que existe o diabo, sabe o que é que as pessoas fazem? Eu expulsei um demônio. Eu vi uma endemoninhada. Ninhada que fala, tá? De ninho. Só que demônio, daimon, energias, orixás, não tem nada a ver com diabo. Diabo é uma coisa, é adjetivo, é predicado, não é nome próprio, não é pessoa, não é personificação. Foi personificado por Gregório, século IV, foi dada imagem para ele com chifres no século VIII, nós já falamos sobre isso. O islamismo adotou isso no século VIII também. E o judaísmo tem uma parte que fala que ele existe porque isso é rentável, e a parte original, ortodoxa, diz que isso é mentira. Lúcifer é mentira, anjos caídos é mentira, e os anjos é ufologia plural de Elohim, um Deus que é plural, ele é onipresente através dos anjos. Por isso que existe anjo da guarda. Por que você acha que cada pessoa que nasce tem um anjo do lado? Por que cada nação tem um anjo? Por que cada cidade tem um anjo? Por que cada casa tem um anjo? Na verdade não é um anjo, é como se fosse uma câmera com inteligência artificial gravando tudo que você faz. Na verdade é o seu espírito pendrive que grava tudo que você faz, e ainda tem um Espírito de Deus, que são... Os Espíritos de Deus são plurais, quer dizer, para cada ser humano tem um espírito. Nasceu, já tem um espírito, porque espírito não é uma pessoa, não é um ectoplasma, não é um ser místico. Presta atenção. A IA hoje, a inteligência artificial começa a nos revelar o que é Deus. Porque Deus é isso, ele é onipresente pela sua grande tecnologia.
Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo por causa dessa grande tecnologia. É assim que ele é. Tá certo? Quem entendeu? Eu tive que interromper porque já começa aqui. Tem gente que vai desligar e vai dizer assim: o mal é ausência de bem. Satanás é tudo que o diabo quer, que a gente não saiba que ele não existe. O outro vai dizer: mas eu vi um endemoniado. Endemoniado eu vi também, vai ver a minha biografia. Eu lidei com endemoniados, expulsei demônio, inclusive até no X, até pelo Skype. Teve uma endemoniada no Skype, no X, lá em 2013. Fui falar com ela, ficou endemoniada do outro lado. Aí perguntei: o que vocês estão fazendo aí? A gente está matando os perus da chácara, matando as galinhas. Então você vai abandonar essa família aí, entendeu? É assim que o negócio é. Entendeu ou não? Controvérsias da Bíblia. Ele tem ciúme de nós, ele tem inveja da vida que Deus nos deu, porque nós temos Deus dentro de nós. Nós temos a graça que possuímos através do batismo, e o diabo está sempre tentando nos destruir por causa disso. Há especialistas que afirmam a existência de evidências satânicas. O diabo vive entre nós? Depois do exorcismo, meu psiquiatra me disse: eu não tenho esse caso cientificamente. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Por acaso, seriam Deus e o diabo a mesma pessoa? O diabo, a personificação do mal, busca o pior do ser humano para conquistá-lo. Será que, ao caírem em tentação, Adão e Eva tenham marcado a história da humanidade, assinalando o pecado em cada um de nós? Há muitos que garantem que, desde então, a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, acontece dentro de cada homem e mulher que habita esta terra. O diabo recebe o nome de pai da mentira mais vezes que o diabo falado por Jesus. Jesus disse que o incrível é que ele perverte a verdade, ou seja, que ele corrompe a verdade. Não é que ele não a reconheça, ele a reconhece e procura corrompê-la. Outra de suas características. O diabo pode viver entre os homens ou dentro dos homens. Será que grande parte da humanidade já se encontra sob seu poder? O diabo, sendo um ser pessoal, pode estabelecer uma relação com alguém. Ele, como ser pessoal, pode estabelecer uma relação com alguém. Um pacto com o demônio é uma decisão tomada por um ser humano livre para associar-se de alguma maneira a Satanás ou a algum espírito, algum demônio, algum espírito negativo. Existem parágrafos na Bíblia que sugerem a existência do diabo. A figura de Satanás na Bíblia hebraica tem a ver com o adversário. É um adversário, um inimigo que pode aparecer. Pode ser uma pessoa. Tem duas visões na literatura judaica posterior. Uma é uma figura sobre-humana ligada ao demoníaco e com o negativo. E outra interpretação também de Maimônides que diz que Satanás é o anjo da morte e a tendência ao mal do ser humano. Evidentemente, Deus não pode ignorar a possibilidade de que a liberdade incluiria uma oposição à sua vontade. Alguns textos bíblicos são muito precisos com respeito à menção do diabo. Chegando o dia que os Gente, eu filhos vou de Deus interromper vieram várias apresentar-se vezes, não perante só o Senhor, porque veio também Satanás eu preciso entre comentar, eles. mas para não dar O Senhor copyright, perguntou a tá bom? Satanás: por favor, de onde vens? Eu gostaria de ter E amizade com a Satanás direção do respondeu ao History, Senhor: para fazer isso aqui em paz, mas de eu tenho rodear que a passar terra aqui, eu tenho que e de comentar passear aqui, por pelo ela. amor de Deus, me ajuda. Colômbia, Vamos entender o seguinte, Bogotá. Qual é o absurdo aqui? Maimônides é o maior escritor de todos os tempos dentro do judaísmo. Lembra que a gente falou sobre ele? Maimônides, lá no século 12, 13, o entendimento passado para tentar dar uma explicação, para deixar o judaísmo moderno calmo sobre o assunto e não revelar ao mesmo tempo a dualidade, dentro das lojas maçônicas revelar apenas o dualismo do Deus demiurgo. Então disse: ele é o anjo da morte e ele é o mal. Você ouviu isso? O mal do ser humano. É que as pessoas escutam rapidinho no documentário e nem sabem. O problema de assistir o documentário é que é muita informação em pouco tempo, você não pega. Maimônides é o maior escritor do judaísmo, a avó.
Avó judaica, mãe católica, filhas protestantes. Então o judaísmo é o detentor do copyright da Bíblia. Quem detém os direitos autorais da Bíblia? O judaísmo. Maimônides, sendo esse grande escritor, está dizendo o quê? Ele é o maior intérprete da Bíblia de todos os tempos. O que ele fala? Que o diabo é o mal do ser humano. E se tiver alguma personificação, é o anjo da morte, mas não aquele da foice que também foi criado, pelo amor de Deus. Tem até pastores, incrível, né? Que eles endossam isso. Olha, cuidado, a morte não é boa. Além de gélida, ela é terrível. Quando acontecer a morte, vai ter que enfrentar aquele anjo, sabe? O anjo vem com a foice, é terrível. Vai gelar o corpo todo, ele vai chegando, vai gelando. Mas quem tem o Espírito Santo vai repreendê-lo e vai passar esse momento. Mas não tem um crente que não tenha que enfrentar o anjo da morte. Viu? Todo mundo vai ter que ver a foicezinha dele entrando na UTI. Então isso é absurdo, isso é ridículo, não é isso que Maimônides está dizendo. O anjo da morte que ele quer dizer é que todo mundo tem que enfrentar a consequência maior da dualidade, o fim, a morte. A morte é a consequência do pecado, pecado é erro, pecado é a origem da dualidade, quem entendeu? Então vai lá, eu vou interrompendo um pouquinho em pouquinho, que ao mesmo tempo que eu ensino, ao mesmo tempo eu tenho que fazer isso. Desculpa, eu sei que é horrível assistir uma coisa interrompida. O colombiano Sebastián Santeiros Villarreal se apresenta como bruxo, feiticeiro e afirma ter realizado pactos com o diabo. É santeiro, espiritualista, feiticeiro e trabalha com magia negra vodú. Para servir a Satanás, você não precisa ter fé. Para servir a Deus, você precisa ter fé. E a fé não tem argumentos dialéticos porque simplesmente se crê ou não se crê. Com Satanás, não. Porque quando você pede a Satanás, tudo o que se pede a Satanás ele te dá. Para fazer um grande ritual para Satanás, eu acendo uma vela vermelha, que significa a luz que o mesmo nos transmite. No altar temos uma das colaboradoras ou colaboradores dele, porque é um anjo que é a Santa Morte. Ela trabalha para Deus e trabalha para Satanás. Se Deus lhe dá uma ordem, ela cumpre. E se Satanás lhe dá uma ordem, ela cumpre. Tenho que ter os ornamentos ou hábitos correspondentes. E a água? A água eu jogo por todo o altar porque é uma simbologia, é limpeza. Então eu faço uma oração que eu leio na Bíblia satânica. Eu invoco a presença de Satanás, invoco a presença de alguns de seus servidores em espírito. E, em algumas ocasiões, eu o vejo ou ele me incorpora. Depois de cair em transe, eu volto ao normal e começo a executar durante a semana aquilo que ele me ordenou. E não se discute, se cumpre. Como existe a possibilidade de estabelecer uma relação com o ser humano, podemos nos abrir para estabelecermos um contato com Satanás. É triste, é dramático, é incrível, mas é possível. O diabo é invocado de diferentes maneiras, segundo a situação. Se uma pessoa está em perigo, ela pode invocá-lo. Se uma pessoa está contente, o invoca. Se está em um momento de agonia, o invoca. Se quiser fazer um pacto com Satanás, se quiser fazer um pacto com o que chamam de maligno, ele a escuta e vem ao seu socorro. Eu creio que o satanismo e Qual é a diferença desse líder do vodú com os pastores da Universal, da Mundial, da Renascer? Nenhum. São só pessoas que precisam sobreviver e acharam uma forma de sobreviver, especulando o misticismo. Mas se o diabo não existe como pessoa e é um adjetivo, quem é que fala com eles? Quem é que aparece para eles? Quem é que executa fielmente as oblações que eles fazem? Quem? Os daimons, as emanações da sextra de Deus, criados lá nos espíritos dos gigantes egóicos mortos nas águas passadas do dilúvio, que nós chamamos de Néfilins e Anakins e assim vai. Deus criou eles naquela grande, como é que eu posso dizer, naquela poluição ufológica, na inseminação celestial no ventre de mulheres escolhidas para nascerem esses seres. Por quê?
para que esses seres sejam a ação sobrenatural após a escolha natural do homem que escolhe o mal para acelerar o processo de autodestruição. Se você se revelou do mal e buscou o mal, você busca um atalho. Deus não interfere porque ele é justo. Então quem é que interfere? Viu o que ele diz? Tudo que você pedir para o diabo faz. Aqui, ó. Acende a vela vermelha. A minha não é, tá, gente? Pelo amor de Deus. Acende a vela vermelha aqui, ó. Acende a vela vermelha. Pede para ele que ele faz. Coisa fácil, né? Só acender a vela vermelha e pedir e deu tudo certo. Agora existem também os charlatões, e a maioria é. Aonde o próprio que se diz satanista, o líder do voodoo, seja lá o que for, ou quimbanda, que é mesa negra, ele vai executar. Então a mulher paga R$1 milhão para que Satanás mate o marido dela. Mas sabe quem é que vai matar? Qualquer um lá que a líder da quimbanda contratou. Então é assim, infelizmente tem charlatão dos dois lados. Vamos embora. Desviando do assunto. Por que adorar a Deus indiretamente se pode adorá-lo diretamente? Não é necessário ir pela via negativa. Posso ir pela via positiva. Deus é misericórdia, compaixão, bondade. Por isso eu não preciso adorar o lado escuro disso. A pergunta que muitos especialistas e teólogos ainda se fazem é: o diabo realmente existe ou é uma metáfora? E se é uma metáfora, a quem Jesus se referiu como a encarnação do mal? No livro de Jó chama Satanás, ou diabo, que quer dizer o adversário, o enganador, e é entendido na interpretação, sobretudo dos padres da igreja cristã, como um arcanjo que fora criado de maneira perfeita, um arcanjo iluminado que, apesar disso, assim como Adão o faria, deixa de amar a Deus por amar mais a si mesmo, caindo no orgulho e na rebeldia, e dessa maneira se separando de Deus. Na Bíblia vemos uma mensagem de Jesus: não te acuses a ti mesmo. Não nos esqueçamos que aquele que se acusa em hebraico se diz Satanás. Ele é o acusador. Então vamos lá, o mal é metáfora? Não, o mal não é metáfora. O mal existe. Vê só, o mal não é ausência de bem. O mal anda junto com o bem para equilíbrio cósmico. Só que Deus é justo, Deus nunca vai fazer o mal para quem é do bem. O mal existe para punir quem escolheu o mal, senão não havia punição. Você já pensou se todos os policiais e o pessoal da justiça, da área da justiça, fossem tudo só do bem? Quem ia ser o carrasco dos malfeitores? Alguém tem que ser do mal para pagar o mal para eles também. O policial não pode ser bonzinho, né? Então, se Deus é bom, quem é que vai pagar? Vou usar as palavras do próprio pastor Silas Malafaia: Deus é tão bom que criou o inferno. Opa! Então tá claro as coisas, não está? Só que eles não vão à frente. Eu só queria deixar claro aqui que, se você ouvir bem ali, eles estão entrando no assunto metáfora, mas Lúcifer é mentira da própria Vulgata Latina, é adulteração da própria Bíblia Latina. Vocês sabem, Septuaginta, 200 a.C., 72 rabinos traduziram, e depois Vulgata Latina, Jerônimo, 5º século, aí que começa o problema. É ali que criaram a história de Lúcifer. E sobre Jó, procura assim, ó, Jó original. Vai vir na 3ª edição da Bíblia Original Codex. Na 3ª edição da Bíblia Original Codex, vocês vão ter Jó inteirinho explicado. Aí vocês vão ver claramente o que é. Mas tem a lista de reprodução já em vídeo para você assistir com a sua BS na mão, capítulo a capítulo, e você vai entender. Aliás, o livro de Jó, ele não prova a existência do diabo, ele prova quem é o diabo, claramente. Bom, se você tem mais dúvidas, você que está chegando agora, procure assim, ó, Trilogia, Criação Original, e Septologia, Torá Original. Aí você vai conhecer quem é o Bafomete, Azazel da Bíblia, que Deus mandou oferecer o bode. Aí você vai conhecer na própria Bíblia, Levítico 16, Deuteronômio 28, e assim vai. É difícil, né, gente? Que é muita coisa. Quem chega agora fica assustadíssimo, já a começar pela capa. Está assustado com maquiagem, já pensou? Evoluído não tem medo de nada. E quando a pessoa se acusa como pecador, está fazendo as vezes de Satanás consigo mesma.
ou quando condena os demais e vive dizendo isso é ruim, isso está ruim, isso é péssimo, está fazendo às vezes de Satanás, ainda que traga a Bíblia numa mão ou use uma batina. Satanás nos acusa para Deus e essa é a função de Satanás, o acusador. Então me parece que é por uma questão literária, se utiliza inclusive para criar medo dentro da população e é uma ferramenta para que dentro da religião dirijam também toda uma comunidade. O Evangelho de Marcos é muito claro quando fala dos demônios, depois vai apresentando quais são os demônios. Há um demônio fundamental. Qual é o demônio mais importante? Que se opõe à construção do reino de Deus. É o Império Romano. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos escreve sobre um endemoniado, ou seja, possuído pelo demônio, ou seja, possuído pelo Império. Agora vão saber por que digo isso, tá certo? Ele quer se unir e rompe todas as ligações. E Jesus lhe pergunta, qual é o seu nome? E ele diz, meu nome é Legião. Olha só, se Deus é Elohim para o bem, Deus é Elohim para o mal, por isso Legião. Quando Judas prendeu Jesus, todos ficaram atônitos olhando para ele dizendo, o senhor vai deixar? E o que ele disse? Se eu quisesse, vinha agora uma legião de anjos me salvar. Anjo do bem. Quando ele vai expulsar esse endemoniado aí, ó, que vocês estão vendo, de Gadara, que é uma cidade que ele não conseguiu nem entrar, porque já deu problema na entrada, ele disse legião. E aí tem um erro na Bíblia, porque um evangelho diz 2.000 espíritos, outro diz 3.000. Mas seja lá como for, ore quantos espíritos, porque Deus é plural, que é representado por esse símbolo aqui. Mas os cabalistas, eles são místicos. Nós usamos esse símbolo desmistificadamente para explicar a sexta e a dextra de Deus, que é a árvore da vida, do bem e do mal. E a legião é a unidade de combate do exército romano. São muitos os que asseguram que o diabo existe e que, inclusive, se encontra mais perto do que alguns creem. Na Bíblia temos aproximadamente uns 8 casos de exorcismo que tinham uma característica em comum, que os diferenciava de outros tipos de possessão demoníaca e exorcismo que ocorriam no Mediterrâneo. O contexto no qual aparecem os exorcismos na Bíblia tem uma clara conotação social e política. Se considera possuído pelo diabo todo objeto, pessoa ou lugar que se encontra infestado em princípio. O ritual do exorcismo consiste em invocações, em ladainhas feitas ao sangue de Jesus, em alguns casos, em algumas tradições religiosas, feitas aos santos, outras feitas em invocações e conjuro aos anjos e arcanjos. Imediatamente começam as orações de imprecação, que devem ser feitas necessariamente por um ministro ordenado, ou seja, as orações de expulsão do demônio. A condição do exorcista depois do trabalho é de muito cansaço e esgotamento. O desgaste físico é muito grande, o compromisso emocional que ele assume durante o trabalho sempre leva, é claro, ao grande consolo do verdadeiro exorcista Jesus Cristo, que lhe empresta a voz e lhe empresta também os gestos, o corpo, mas é ele quem enfrenta a batalha. De que forma secreta a Bíblia menciona essa batalha? Já em Marcos e em Lucas, a possessão aparece como uma possibilidade. Porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostou-se-lhe aos pés. Os exorcismos são realmente um modo de combater e expulsar o diabo? Se é necessário expulsá-lo, isso é prova suficiente para pensar que o diabo existe? Santo sangue do Senhor, rogai sangue por santo nós. da Sagrada Igreja, Senhor, rogai por nós. Sangue santo da Sagrada Igreja,
rogai por nós. Santo sangue de misericórdia, Rogai por nós. santo sangue dos auxiliadores da necessidade, Rogai por nós. santo sangue dos filhos e filhas de Deus que nunca haverão de desonrar a sua vida. Rogai por Que a presença de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, mostre a luz, mostre o caminho para você. Santo sangue do Senhor, eu ordeno que você saia desse corpo. Eu ordeno que você libere esse corpo. Livrai o Senhor, livrai-o dessa dor. Eu ordeno que você saia desse corpo. Saia agora. Nós rogamos, Senhor, liberte esse corpo. Liberte esse corpo agora. Você está bem, filho? Deus Pai, Ele te libertou. Você viu que não é fácil expulsar, né? Tem que gritar muito, de preferência todos gritando ao mesmo tempo, né? É uma gritaria muito grande para Satanás ouvir. Você sabe que dizem que não precisa gritar que Deus não é surdo, mas eu acho que o diabo é mais surdo ainda, né? Porque para expulsar demônio tem que fazer uma gritaria. E é uma coisa meio que... No final tem que dar ênfase, né? E é uma coisa meio em delta, porque os exorcistas costumam fazer em 3. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terceira grita mais, eu não vou gritar aqui, né? Mas você pode procurar stand-up infernal para assistir comigo e dar risada, infelizmente. Que Jesus esteja contigo, meu filho. Os milhares de exorcismos realizados são provas suficientes da possível existência do diabo? Como se explica que a igreja tenha sacerdotes exorcistas? O Papa Francisco, que alguns dizem nunca ter feito um exorcismo, nós acreditamos que sim, que ele já fez. Já fez pelo menos uma oração de libertação muito forte. Se o diabo não existe, como e de que maneira explicaríamos os exorcismos? A pessoa tem que estar convencida de que isso acontece. Se a pessoa não crê, é muito difícil funcionar. Na maioria dos casos, é sugestão. Eu deixo a porta aberta a algumas exceções que podem conter alguma força muito profunda. Mas essas são exceções, não é o cotidiano. É uma maneira... Ó, tem que aplaudir esse padre aí, ó, que falou: a maioria dos casos é sugestão, mas existe sim. Então é isso aí, essa é a visão X, essa é a verdade. A maioria é a pessoa que acredita nisso. Já assistiu o filme Fragmentos? Que a pessoa acredita que tem várias personalidades dentro dela, incorpora isso, e a maior delas é uma fera, é um demônio. Então a pessoa acredita nisso. E daí na autossugestão, como é teu nome? Ela lembra de alguma coisa, né? Na região da memória aqui, ó, busca informação. Se ela ouviu falar pombagira, ela fala pombagira. E se ela já viu muitos exorcistas, que geralmente já ouviu, porque essas pessoas assim, ó, toda pessoa que cai endemoniada numa igreja frequentou já terreiro ou igreja neopentecostal e coisa e tal. Então, para acontecer isso, por exemplo, na Filosofia X, numa escola de Jesus, é muito fácil. É só trazer uma pessoa que frequenta essas coisas e colocar a mão na cabeça dela, que vai acontecer na hora. Seja hipnose, seja autossugestão, seja verdade. Por quê? Porque ela busca isso. E aí, cabe ao manipulador do microfone querer ou não fazer isso. É dizer ser domínio, porque naturalmente, se o demônio é algo real que está no seu corpo, e se existe alguém que pode tirar esse demônio... Naturalmente, essa também é uma maneira de exercer poder. A quantidade de exorcismos que eu já dirigi em minha vida passam dos 1.200. Porque as possessões são mais frequentes do que se supõe. Com as questões do exorcismo, temos que ter muito cuidado, porque são seres humanos que estão sofrendo e dos quais os líderes religiosos se aproveitam muitas vezes para tirar algum proveito próprio dessas situações. Por que seguimos duvidando de sua existência se a Bíblia fala do diabo com tanta clareza? Este personagem diabólico se encontra desde a gênese da criação até a batalha final mencionada no Apocalipse. Quais são os argumentos e por que alguns acreditam que o Todo-Poderoso e o Maligno poderiam ser a mesma pessoa? Deus e o diabo seriam duas faces da mesma moeda? Olha aí, agora entrou na nossa área. Não é dualismo, por isso que tem que aplaudir a History Channel. Agora é dualidade. Duas faces da mesma moeda, sextra e dextra. Mão direita, Jesus, o favor, a graça. E a mão esquerda é o anticristo, por exemplo.
que vai ser enviada por ele. Que vai ser enviado por ele. Você pega Apocalipse 17, 17, você pega 1 Tessalonicenses 4, você não vê Deus dizendo, o meu inimigo está lá embaixo na terra. Nada disso. Eu enviarei, assim como enviou para Saul. Ele enviará o mal, o engano. Ele permitirá. Ele. Quando você pega Babel, que aconteceu em Gênesis 11, não foi uma coisa que os homens fizeram. Ele desceu ali, confundiu os homens e disse, confundi e agora se chama Babel. Deus fez aquela confusão. Então as pessoas fogem da realidade porque só querem seguir um Deus do ego. Na verdade, as pessoas enchem as igrejas buscando um Deus do ter, do ser e do poder, gente. É ou não é? Vamos ver quem é do ex aí. Pergunto para daqui a pouco, na próxima interrupção, você responder. Existe pacto com o diabo, já que o diabo não é uma pessoa, é um adjetivo? Sim ou não? Há milênios, duas opiniões se enfrentam. Uma tenta mostrar que o diabo não existe, e a outra que é um ser real e o principal adversário de Deus. Mas, além dessas duas opiniões, há um terceiro grupo que discorda de ambos e abre um novo debate. Ele sustenta a teoria de que Deus e o diabo são dois lados que respondem a um mesmo interesse. No Antigo Testamento, acredita-se que de Deus vinha a ira e a bondade. Os teólogos têm muitos problemas em traduzir a Bíblia, esse texto, porque ele diz que o espírito mau vem de Deus. Ora, o espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. O Deus da Bíblia não é um Deus bom, é um Deus mau. Pelo santo amor de Deus, para tudo. Isso é Bíblia original, gente. Essa parte aí é o ex. O documentário ele tem que ser isento, ele tem que ser justo. Então a History fez o seguinte: mostrou dualismo, mostrou o misticismo, que é o que todo mundo pensa, que o diabo existe como pessoa. E agora está mostrando num curto espaço do documentário a dualidade. Olha que incrível, eles têm dificuldade de interpretar, de traduzir essa parte da Bíblia. Eu traduzi Salmos originais, vem na terceira edição da Bíblia. Olha que coisa fantástica isso aí. Gente, se essa Bíblia aqui já é boa, imagina a terceira edição. Porque a terceira edição vem com Salmos, com Provérbios, vem para arrebentar com dualidade. Deuteronômio, tudo, enfim. Mas assim, ó, escuta esses homens. Isso é ex. Só 0,1% do mundo tem esse entendimento, gente. Pelo amor de Deus, que orgulho de ser ex. Que coisa boa de entender isso aí. Meu Deus. Olha que lindo ali a opinião do Eliton Júnior dizendo: estou pasmo com tanta informação nesse canal. Porque ele chegou agora aqui. Então existem pactos, sim ou não? Existe, porque quem é o diabo? Quem assinou o primeiro contrato e está preso lá no contrato do olho por olho e dente por dente, fez pacto com o diabo. Você aí que é testemunha de Jeová, se você soubesse de quem você é testemunha. Você assembleiano aí do Reteté que diz assim: ei Jeová Jiré, se você soubesse. Você muçulmano que diz assim: Alá é terrível, a justiça dele é como de um cobrador de impostos. Pagou, tudo bem, não pagou. Por que será? Olha só o que eles acabaram de dizer aqui, ó. A ira e a benevolência ao mesmo tempo. E é um Deus que nos dá muito medo, ao qual temos que de alguma forma obedecer e prestar culto. Porque ele tem todo o poder, porque pode nos causar mal, porque pode nos mandar seu anjo caído, Satanás, não é? Tem se falado muito dessa diferença entre Deus, ou da possível diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Em geral, de forma muito esquemática, se diz que o Deus do Antigo Testamento está muito preocupado com a justiça, por isso é preciso agir de forma violenta para que se faça justiça. O Deus do Novo Testamento está mais preocupado com o amor e por isso não ocorrem esse tipo de ações.
A mesma Bíblia, entre suas páginas e histórias, nos brinda com vários exemplos de extrema crueldade. Isso pode estar associado à existência de Satanás e aos que sustentam que entre Deus e o diabo não há diferenças? Na Bíblia há muitas histórias que falam de violência, que falam de massacres, de magnicídios. A Bíblia conta a história do que ocorreu em uma época onde as mortes eram cruéis, as guerras eram violentas e os massacres eram próprios de todos os povos da antiguidade. Vê o que esse homem está dizendo, doutor da Bíblia. Tudo o que eu falei na septologia Torá original e profetas original, massacres, genocídio, feminicídio, crimes, esquartejamento, levita esquartejando uma mulher em 12 pedaços. Páginas criminosas da Bíblia. Tudo isso nós revelamos recentemente, nesses últimos anos, e vem aí na terceira edição da Bíblia. Por quê, gente? Porque ninguém faz isso. Por isso que eu tenho que aplaudir a History Channel. Tem que aplaudir. Lembrando também que pacto com o diabo é nessa interpretação que a gente colocou, mas aos daimons, quem contrata os daimons, quem assina um contrato de pagamento de palavra de honra, olha, oblação, sacrifício, te dou isso, por isso, eles são leais, eles são fiéis, eles fazem. Mas existe um preço, e o preço do atalho é autodestruição. É muito alto o preço do atalho. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Se alguém lê a história de Caim e Abel, onde um irmão mata o outro, não há nada mais horrível na vida do que um irmão matar outro irmão. Você pode imaginar muitas situações de violência, mas essa seria o cúmulo da violência. Mesmo assim, está lá. E está lá para dar testemunho de que essa violência existe entre os seres humanos, que as pessoas se matam entre si. Então os exemplos que eles pegaram são de textos sagrados desse mundo. Um mundo bárbaro que oferecia exemplos bárbaros. Estamos diante de mitologias muito primitivas. Israel não é uma grande cultura de maravilhas, é um povo nômade e camponês. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra é uma história muito interessante, contada no começo do relato da Gênesis, das primeiras histórias, vinculada muitas vezes, tradicionalmente, ao tema da sexualidade, que foram cidades destruídas pela homossexualidade dos habitantes. Na verdade, quando alguém lê o texto, não tem nada a ver com homossexualidade. É uma condenação pela falta de hospitalidade. A hospitalidade era uma lei fundamental na antiguidade, especialmente porque as pessoas iam de um lugar para o outro nessa faixa de caminho desértico, e se alguém não recebia, você realmente corria risco de vida. Então estes povos rompem com essa lei sagrada. Não acolhem aos anjos como hóspedes. Querem abusar deles. E aqui o problema não é a questão homossexual, é o abuso. Isso é o que é castigado neste mito. São castigados com fogo, chuva de enxofre e fogo sobre esses povos que são destruídos, aniquilados da face da terra. O enxofre, o fogo, é a destruição. É voltar para a estaca zero, para o nada. Se aniquila, o povo volta. Porque embora Deus tenha um padrão original, orgânico, primitivo, que a gente chama de vontade perfeita, vontade ex de Deus, que é macho e fêmea, família, prole, por óbvio. Mas Deus nunca se preocupou com sexo. Quem se preocupa com o sexo é a religião, para instituir o medo, culpa. E isso quando não te pegam pela ganância, naquela tríade da fisga, da isca. Então assim, vamos aprender o que é que Deus sempre se preocupou e o que de fato é pecado. Sempre foi, sempre será. Falta de amor. Na interpretação aqui, falta de hospitalidade. Na verdade, é muito mais que falta de hospitalidade. É falta de empatia, falta de altruísmo, porque os seus desejos estão em primeiro. As suas vontades, o seu comportamento, o comportamento social daquele povo ali
era em primeiro lugar os seus prazeres. Então, assim, as pessoas não têm noção real do que Deus se importa. O que é que Deus se importa? Que você não faça mal para o próximo. O resto é tudo culpa dele. E volta a surgir a vida. Muito tempo depois dessas histórias foi assimilada a questão do inferno, por exemplo, que não tem nada a ver, não se fala do inferno na Bíblia, mas ele é assimilado dessa forma. Será que Deus pode ter tido essas condutas malignas que parecem pertencer ao universo do diabo? Há aqueles que creem que essa mesma Bíblia é uma criação mais ligada ao mal do que a um Deus como nós pensamos hoje. Marcião de Sinop escreveu um cânon dos textos que hoje conhecemos como a Bíblia. Ele ocultou no recorte que fez uma concepção especial do diabo. Marcião é um gnóstico cristão que considerava que o Deus que criou o mundo material e que fez ao homem e aos povos da terra tem que ser um Deus malvado, precisamente porque a matéria está identificada com o mal. Bom, na verdade, a apresentação do movimento das luzes e sombras no texto bíblico já a encontramos em Gênesis, que no princípio havia a escuridão e que a primeira ação de Deus na criação foi dizer que haja luz. Essa luz atravessa as trevas, atravessa a escuridão. Está dizendo que, na verdade, a luz que veio ao mundo era Jesus, mas os homens preferiram ou elegeram as trevas em vez da luz, porque a luz, de alguma maneira, colocava em evidência as suas obras, as quais eles queriam ocultar. Mas para alguns dos crentes mais fiéis, essas teorias não são mais do que uma prova de que o diabo está entre nós. Nos dias de hoje nós podemos pensar no hedonismo, na busca pelo prazer completo e total. Isso tudo sem visar a transcendência, a vida, a verdade tomada como útil. Tudo isso são tentações do diabo presentes não somente no privado e particular, mas também na vida pública. Porque a influência pública do diabo quer que se demore o nosso... como é que eu posso dizer? O nosso... Peraí. O que ele está falando é muito importante. Eu falo sobre isso nos originais da Bíblia original em 1 Coríntios, capítulos 1, 2 e 3. Hedonismo. Hedonismo é uma classe filosófica grega que busca o prazer a qualquer custo em primeiro lugar. É o que acontecia em Sodoma e Gomorra. E é aí que está o problema. O problema não está em beber, em comer, em sexo, em cuidar da sua vida, em ter uma vida, enfim, agradável. Não. Mas quando a prática social, cultural, local, familiar ou sua pessoal é hedonista, e hoje nós estamos entrando numa cultura hedonista de novo de Sodoma e Gomorra, onde os prazeres estão em primeiro lugar, o meu prazer. O prazer vem antes do amor. O prazer vem só por interesse. As pessoas se usam. Então aí configura um pecado. Porque aí pessoas estão usando pessoas e não por causa do prazer. Não é o prazer que é pecado, é usar alguém que é pecado. Tá entendendo? Então, hedonismo, presta atenção nisso aí. Nosso caminho rumo à fraternidade, rumo à união entre os seres humanos. Quando um batizado tem em si a marca de Cristo e vive ou tenta viver em graça, não pode ser invadido pela força que se opõe a Cristo. Cristo já venceu o demônio. Então, a princípio, somente uma pessoa não batizada pode estabelecer uma relação pessoal com o demônio. Vamos começar agora. Paula esteve internada pelos últimos 10 anos de sua vida com o diagnóstico de esquizofrenia. Eu escutava vozes e via coisas, sabe? As vozes me diziam o tempo todo, mate-se, corte-se. Pelo sangue de Jesus eu te liberto! Eu ordeno que deixe esse corpo agora! Pelo sangue de Jesus! Eu tinha um rosário, sabe? Que eles dão no hospital. E com o rosário da cruz, sabe? Com a parte de baixo, que é feita de plástico, é que eu me cortava com esse plástico. Busca o Senhor! Bom, depois eu via muitas sombras e sempre via homens. A possessão diabólica. Que gritaria, né? São pessoas fracas psicologicamente. E hoje, o número de pessoas fracas emocionalmente, coloca assim, ó, jovens fracos.
Como é o nome desse vídeo que eu fiz recentemente, que tem uns jovens musculosos na capa, que eu coloquei que nunca houve uma geração tão fraca? Procura lá, coloca aqui para todos. É isso aí, essas pessoas são vulneráveis para exorcismo. Sabe, os jovens de hoje são bipolares, cheios de síndromes, cheios de medo, de culpa, cheios de transtornos, cheios de traumas. Ausência paterna, ausência materna. Essa última geração, aliás, as últimas 3 gerações, geralmente tiveram pais separados. Não conheceu direito o pai, não conheceu a mãe, conviveu com madrasta, com padrasto. Isso daí destrói a psique. Então nós estamos numa geração terrível. Nada melhor do que alimentar demonologia e depois exorcismos. Por isso que é tudo isso aí, ó, gente fraca. Gente que quer se cortar, se matar, não sei o que. Sabe, gente fraca. Se você é assim e está me ouvindo, você é um prato cheio para esse tipo de gente. Não tem nada a ver com a bondade ou maldade moral. Quer dizer, o endemoniado é uma pessoa enferma. Muitos creem que o diabo não existe, e esse é um grande triunfo de Satanás, então temos muitíssimo trabalho. Será que realmente o diabo está entre nós e não sabemos? Será que Deus e o diabo são uma mesma criação? Estaremos vivendo 7 anos de tribulações que antecedem o Apocalipse? E se estiverem recrutando cada vez mais soldados para essa batalha final de que alguns denominam o exército do diabo? Esse título Bíblia Proibido da History Channel é fantástico, né? O diabo, um anjo caído que quer ocupar o lugar de Deus? Como ele poderia alcançar seu objetivo? Quais são as evidências e posturas que asseguram que o diabo teria criado seu próprio exército? Eu acredito que o diabo somos nós mesmos. O diabo é a maldade que encarna na gente. O diabo é uma configuração que pode ter expressões muito claras. Um personagem nefasto da humanidade. O diabo engloba muitos. Não se trata de um só, já que são muitos, milhares de milhares, visto que era um arcanjo, um anjo superior, que seria Lúcifer com todos os seus seguidores que acabaram condenados. Alguns levam sua teoria mais além e creem que o diabo preparou um exército e está escondido esperando o começo dessa batalha final. Com esse exército maligno, o Agramon representa um demônio maior, que é o demônio do medo. Existem demônios menores que, por sua vez, os servem. São demônios... Olha, eu desafio esses padres aí, vocês que ainda acreditam no diabo pessoa, a fazer o seguinte. Eu desafio você a olhar para um lugar, imaginar Satanás, chamar ele e dizer assim: vem, destrói minha vida, vem, destrói minha vida, que eu te arrebento de pau. Vem cá, vem! Não vai acontecer nada. Agora pega uma pessoa mal intencionada e faz isso. Vem, destrói minha vida. Chama uma pessoa egoísta e mal intencionada e faz uma provocação para tu ver. Intercessores. Não esqueçamos que a corte satânica tem a sua hierarquia. E não é que eles perderam a hierarquia que conservavam no céu. Ou seja, entre os demônios há os querubins, os serafins, as potestades, cada um com seu grau de maldade. Podemos mencionar também Adriel, que é o demônio da morte, o demônio da lua, o demônio da noite. Adriel, para nós, como esse demônio terrível, o da morte, está representado em Hitler. Ele trouxe o inferno para a Terra, mostrando os setores do inferno. Mas onde? Os campos de concentração são um exemplo muito claro de que essa destruição havia sido inspirada por alguém. Hitler encarna o pior da condição humana. Mas dizer isso, às vezes, é tirar a responsabilidade dos seres humanos. Temos a capacidade de escolher entre, como diz no livro de Deuteronômio, eis que ponho diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida para que vivas. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A pessoa tem que escolher para qual caminho quer direcionar sua vida. Se está trabalhando pela justiça, pela paz, pela compreensão, ou o oposto, pelo ódio, pela violência, pela maldade. Eu acho que, às vezes, nas histórias você tem que tomar decisões.
Mas os demônios mencionados na Bíblia também levaram os especialistas a darem explicações diferentes. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Lucas nos diz que Jesus expulsou 7 demônios. O que acontece? Se o diabo existisse como pessoa, todos os seres humanos, até os mais criminosos, seriam salvos. Porque a culpa no juízo final seria toda de Satanás. Esse é o grande tchan da filosofia X. Quando os seres humanos chegarem lá e descobrirem que Satanás não existe, aí todos serão X. Aí todos entenderão que a culpa é toda... É o dado que nos dá o Evangelho de Lucas. Então isso quer dizer que 7, na simbologia semítica, é a plenitude. Aqui falamos de demônios, ou seja, desfeito. Quando ela encontra Jesus, está fora do eixo. Não se sabe quem é essa mulher. Muito bem, quem são os demônios? Os demônios são os obstáculos que se opõem a um determinado tipo de projeto. Maria Madalena é uma militante do projeto do Reino de Deus, que naturalmente, para ser uma militante completa do Reino de Deus, ela deve enfrentar obstáculos muito fortes. Ela vai ser perseguida, por isso também vai duvidar, vai ter medo, não é? Como todos nós. Então, Jesus lhe tira esses medos, lhe tira esses obstáculos. É a libertação, de alguma maneira, de uma situação de marginalidade que ela tinha como resquício. Nós sabemos que estava fora de seu juízo e, de nenhuma maneira, se pode relacionar com o fato de Maria ser prostituta ou que havia sido amante de Jesus. Nenhuma dessas coisas. Não quer dizer que foi uma mulher ultra pecadora ou ultra libertina. O endemoniado é uma pessoa cuja enfermidade não se conhecia em sua origem e nem a sua cura. Então era uma personagem endemoniada. Esses demônios estão entre nós. Eles não creem em nada também porque as vozes me diziam o tempo todo que não creem nisso, que não creem em nada. A mente é como alguém que nos prende e às vezes nos mata. É como se estivéssemos habitados por muitas vozes, muitas vezes incoerentes. Eu acho que o que hoje chamamos de exorcismo não é mais do que o fenômeno que deixa evidente a multiplicidade, a multiplicação e a fragmentação da nossa personalidade, das muitas vozes que ouvimos. Se existem muitas vozes que nos falam, quais são os indícios ocultos que encontramos na Bíblia para decifrar se estamos perto de uma batalha entre Deus e o diabo? A temida batalha que anuncia o fim dos tempos. O Wellington Júnior, que está nos assistindo pela primeira vez, é claro, faz como todo mundo, é um ciclo, citando Isaías 14, Ezequiel 28. Siga o que eu lhe disse, tá? Estude isso que eu lhe disse. Septologia Torá original, trilogia Profetas original. Siga isso daí. Peça o link para os professores, x.tv.br. Aí tu vai descobrir que esses textos falam de Nabucodonosor, do rei de Tiro, e não do que você pensa. Você não pode pegar 2 versículos e encaixar com Satanás, como fazem com Apocalipse 12 também. É todo um entendimento. Mas se você ficar só rebatendo e papagaiando o que você aprendeu, você nunca vai entender. Vamos mais. O Armagedon é um lugar que existe e que se chama Megido em hebraico, e onde se deram grandes batalhas na antiguidade. E o que é dito no Apocalipse é que ali haverá uma batalha onde o vencedor final é Cristo. Muitos falam que o juízo final será representado por uma batalha entre o anticristo e Deus, o bem. A batalha é constante, é diária. Geralmente encontramos pessoas que não creem, pessoas que não querem o bem, que não creem na vontade de Deus, de maneira que a batalha é permanente. Mas a vitória definitiva vai perseverar com a vinda de Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Bom, existe uma batalha em um confronto permanente. O final não é bem no sentido de último, mas final no sentido daquilo que dá significado e sentido às coisas. O juízo que Deus estabelece contra alguns, e que não é uma batalha, ainda que se ache anunciado em todo o Apocalipse uma batalha
dos maus, digamos, de Satanás e de seu exército contra Deus, na verdade essa batalha não existe porque Deus não precisa lutar. Mas para que exista uma batalha, deve necessariamente existir dois grupos. E como alguns creem serem os que chegaram para salvar a humanidade... Exatamente, essa batalha não existe porque não precisa lutar. Gleice, o diabo é pessoal não é uma expressão correta, como acabei de explicar e ensinar. Estou quase 1 hora ensinando aqui. Cuidado com as expressões aí, não sei se estão entendendo. Tem alguém aí da escola de Fortaleza, Ceará? Dá um oi aí. Vamos mais. Estão os que creem terem vindo para destruí-la. Satanás aparece na Bíblia com vários nomes e com várias imagens. Nós o conhecemos desde a serpente que aparece em Gênesis, até com os seus outros nomes, o diabo, o demônio, Satanás, Beelzebu. Todas essas seriam indicações de um mesmo personagem, do pai da mentira. A luta entre o bem e o mal, entre a tentação e a obediência, entre o pecado e a salvação, é tão antiga quanto a própria vida. Como e desde quando se constrói essa figura do diabo? Por que o mal e o diabólico respondem a tantos nomes? O diabo, a personificação do mal, o rival de Deus, o tentador dos homens. Para muitos cristãos, a tentação é uma porta de entrada para o mal, um caminho direto para o diabo. A última parte do Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Esse mal pode ser entendido tanto como... Então, quem é que estava com Jesus na tentação dele? Aliás, Jesus foi tentado 2 vezes, no início e no fim. Coincidência ou não? No início, Mateus 4, Lucas 4, ele é tentado no ego, terceiro e poder, no deserto. Quem é que estava lá para registrar isso? Ele não tinha nem chamado seus discípulos. Quem é que escreveu? Só escreveu porque ele disse, escreve. Quem é que estava com Jesus no Getsemane, na prensa do óleo, quando ele chorou e disse, passa de mim esse cálice? Quem que viu essa oração, essas palavras, para que elas pudessem ser registradas? Se os 3 discípulos mais próximos e assim, ainda assim estavam longe para poder ouvir, estavam dormindo. Então é tudo isso que a gente explica na Bíblia original, o Códex, para as pessoas entenderem que é a tentação do ego, mas a Bíblia foi adulterada em sinônimos, dando personificação para o diabo. Na próxima interrupção eu quero a tua resposta. Se o diabo é adjetivo e não nome próprio, e não pessoa, então como eu posso colocar o diabo numa oração? Por exemplo, eu quero falar, isto é o diabo, aquilo é o diabo. O que é, afinal, o diabo na linguagem? Qual é a linguagem original acertada, assertiva? Como é que eu acerto na linguagem? Se o diabo é adjetivo. Fala aí. Qualquer situação que seja perigosa para a realização pessoal, como o maligno, livrai-nos do maligno, livrai-nos do pecado, livrai-nos do demônio, livrai-nos de qualquer situação de perigo para a própria salvação. Então podemos dizer que sim, está presente a súplica de sermos livrados do demônio no Pai Nosso. Na ideia de um Jesus muito divino, com a ideia de um Jesus gnóstico semidivino, as tentações não têm lugar. Para aceitar que Jesus foi tentado, temos que aceitar primeiro que ele foi 100% humano. Portanto, a passagem veio a ser interpretada como as tentações que Jesus enfrentou ao longo de sua vida, mas no terreno onde se dão as tentações, que é na mente. Jesus teve que escolher, por isso passou 40 dias no deserto, entre ser o Messias conforme as profecias de Isaías, desprezado, ignorado, traído e assassinado, ou inclinar-se para a vaidade do reconhecimento mundial e ao arrebatamento do poder e das riquezas. Então, essas tentações são o núcleo que nos mostra se o Messias deve ser glorificado por sua própria força ou se o Messias está disposto a humilhar-se, a negar-se e a morrer por amor aos seres humanos. A tentação existe dentro dos textos bíblicos e, além disso, a figura do diabo tenta deturpar a vontade de Jesus. Como essa figura é realmente? Alguns investigadores questionam a imagem clássica do diabo, com chifres, patas de cabra e rabo.
Eles questionam o que nos foi transmitido como figura do mal, porque debatem que essa é uma construção destinada a gerar medo. Há muito do imaginário da cultura popular sobre Satanás, mais do que na teologia e nos textos bíblicos. E somos produtos também de nosso imaginário popular, de onde crescemos. Não pode esquecer que além do chifre tem o rabo, né, gente? O chifre tem que ter o rabo também para ser completo. Mas vamos lá. Nessa interrupção, estou lendo o chat e estou procurando sabedoria. Quem aí acertou? Se o diabo é adjetivo, como eu uso ele? Numa oração, numa expressão, numa frase? O diabo não é oposição? Adversário? O outro lado? Inimigo? Pois é, tudo aquilo que não me ajuda, tudo aquilo que não deixa eu fazer o bem, tudo aquilo que me impede, me bloqueia, que luta contra mim, me impedindo de ser do bem, é diabo. Então, por isso que quando Jesus precisava morrer por nós, na visão suprema, Pedro, querendo protegê-lo, pensando em reino político. Tem gente que não entende essa passagem. É porque a intenção de Pedro era: eu quero Jesus, um rei, um presidente político para nos livrar dos romanos e nos dar uma vida boa. Isso ia contra os propósitos de Deus, que são metafísicos, excelentes, maiores do que ideias políticas terrestres. Então, quando Pedro quis protegê-lo, o Senhor não vai morrer, não vou deixar. O que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, isso que impede o propósito maior. Porque a tua visão, Pedro, nesse momento é terráquea, é para baixo, é material. Está vendo o que é diabo? Tudo isso que você almeja aqui. Tudo isso que você está preso ao plano inferior daqui, ao eu inferior, que você acha que é tão importante. Tudo que não é espiritual, tudo que é daqui dessa terra é Satanás. Por isso que ele é o príncipe desse mundo, da ilusão. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, temos histórias relacionadas com o diabo, com Satanás. No entanto, não encontramos descrições físicas de como ele era. Se ele tinha chifres, se tinha rabo, se tinha um tridente, ou se era vermelho. O que nós sabemos é que ele é uma descrição do mal. Não é bíblico. Nem o purgatório, nem o inferno eterno, nem o céu. O céu para estar perto de Deus, sim. O inferno como distância de Deus, sim. Mas chamas, diabinhos, um Satanás rei que manda nos demônios, isso foi uma invenção medieval. Isso aparece na Idade Média. Olha só. Olha o que é uma pessoa consciência X. O céu é metáfora para próximo de Deus. O inferno é metáfora para longe de Deus. O diabo é metáfora para, adjetivo para, inimigo de Deus, aquilo que não é o bem, a luz, a sabedoria, o certo, o correto, o ético. Então, por exemplo, às vezes é alguém que vai te impedir de fazer o bem. E aquilo está sendo um diabo para você. Ela é o diabo. Mas às vezes é você mesmo. O inimigo está dentro, bem próximo. E aí você mesmo, mesma, é o teu diabo. E geralmente nós temos inimigos fora e dentro para enfrentar. Para nos levar para o inferno, longe de Deus. Então quem é o pai da mentira? Por quê? Jesus é o caminho, verdade e a vida. Jesus é um delta, aqui ó. As pessoas não assistem, né, gente? Não se formam na Universidade X, não estuda, aí fica difícil. Aqui ó, caminho, verdade e vida. Por isso que quando você inverte o delta do hexagrama, matar, roubar e destruir. Entendeu? Então quem é que veio para matar, roubar e destruir? Não é o diabo. Não está escrito o diabo no texto, é o homem. É alguém que tem a ver fundamentalmente com o sexual. Por isso se atribui a ela a cor vermelha. Os chifres de bode e as patas de bode, que eram o poder da fertilidade e da vida, que representavam Dionísio Pan na literatura grega. O deus Pan é um deus grego muito antigo, originalmente adorado na região da Arcádia. Pan é o guardião dos rebanhos que tem a tarefa de se multiplicarem.
Deus dos bosques e patos, protetor dos pastores. É um produto da casualidade que na Idade Média tenham imposto essa caracterização impressionante e terrível do demônio? Ou talvez haja um mistério importante em torno da figura do diabo esperando para ser desvendado? Em algum momento da história, para tornar visível a presença do mal, os autores, os pintores, usaram como origem uma imagem grotesca, com chifres, com rabo, negro, com fogo, para descrever o mal. Mas isso não significa que o diabo não existe. O diabo ter sido caricaturado na Idade Média, ou que seu conceito fora utilizado para infundir o medo, não quer dizer que ele não exista. A figura do diabo no cristianismo funciona como um grande ordenador moral. Ou seja, o que está mal está do lado do diabo e faz parte do pecado. A figura do diabo cristão... Onde estão as consciências ex para aplaudir e receber o Wellington Júnior com carinho? Olha a humildade dele dizendo, vou ter que reaprender muitas coisas. É lindo ou não é? Assim como ele, quantos agora? Por isso a importância a gente voltar nesse tema, porque todo dia tem aluno novo. Todo dia tem gente nova e que mesmo fingindo que concorda, lá dentro ainda fica. Será? É porque você não conseguiu chegar ainda na coerência. Não chega efetivamente à América Latina com a chegada dos espanhóis, porque antes as culturas ameríndias usavam outras figuras que encarnavam o mal. Mesmo assim, esse mal não era um mal tão absoluto e nem tão separado do bem como é o diabo cristão, que é uma das características do pensamento, do catolicismo, onde aparece o mal de um lado e o bem do outro. Um único personagem, ainda que, segundo os crentes da Bíblia, seja mencionado de muitas maneiras. Ele recebe o nome de Satanás, Diabo, Lúcifer, Belzebu, Melian, Antiga Serpente, Anjo Caído, Anjo Destronado, o Anjo do Tempo. Mas houve outros nomes. No tempo de Isaías, recebeu um nome. No tempo de Jesus de Nazaré, era o Devorador. No tempo de Josué, era o Destruidor. Eles sempre insultaram Satanás de diferentes maneiras. No Novo Testamento, sim, Jesus e o apóstolo Paulo o mencionam, mas como um adversário, como aquele que está contra o projeto de Deus. Não tanto como uma figura a qual você tem que escolher entre um e outro, porque popularmente se transformou em uma figura. De um lado eu tenho Deus e do outro Satanás. Eu tenho que escolher como se escolhe um time de futebol. Mas não é assim. Não é assim que nós lemos nos relatos bíblicos. A soberania de Deus não se discute, mas existe um personagem, uma maldade que se concentra nesse personagem chamado Satanás, que aparece como símbolo de tudo que se opõe a Deus. Respondeu-lhes ele, eu via Satanás como o raio cair do céu. Especialistas no estudo da Bíblia dão conta de que em outro... Então, Lúcifer é mentira da Vulgata Latina, Anjos Caídos, que está cheio de gente nova aí perguntando, está errado, Anjos Caídos não existem, é outra mentira. O Samuel Amorim diz assim, vigiem para que vocês não sejam enganados. Sejam. Gente, vigiar é exatamente abrir o delta-olho, é exatamente estudar, vigiar. Não é místico, vigiar é estudar, é entender, é buscar, é pesquisar, é buscar coerência, é buscar verdade. Então quem não está vigiando é você, Samuel. As passagens do livro sagrado, os nomes que o maligno recebe não têm uma conotação única e nem tão direta. Diabo, Satanás, Lúcifer, todos têm a ver com o seguinte: num projeto como o projeto do Reino de Deus, você tem que enfrentar os obstáculos, e esses obstáculos são denominados com determinados símbolos, não é? Um dos símbolos mais importantes é o de Satanás. Essa poderia ser uma manobra e modo de agir do diabo para ganhar. O Feitosa diz assim que o primo passou mal enquanto estava no trator, e aí ele viu uma sombra grande negra, ficou com muito medo, tirou uma foto e aí ele era ateu e agora está confuso. Gente, ele passou mal. Quem passa mal vê sombra, é óbvio. Não é místico.
É um privilégio, não é uma manifestação de Deus. Você passa mal, você vê sombra mesmo, você fica tonto, tudo fica escuro em volta. Some a visão, some a luz, some tudo. Aí a pessoa é mística. Assistam o filme Regressão. A desgraça que o misticismo faz com a gente. Por isso que tem que desmistificar, e esse é um dos trabalhos exclusivos nossos. Junte-se a nós, vocês pastores. Pastor Berlofa, vem em Balneário Camboriú. Aquele outro pastor que aparece muito na Globo, como é que é o nome? Que eu sempre indico ele, eu até esqueci. Esses pastores precisam se unir conosco, já que estão enxergando a verdade. Elizabeth diz assim: mas que você sempre fala do purgatório. Não, purgatório, Seol, reologramação, não é um lugar físico, é metafísico, é um estágio, é um estado de consciência para a pessoa ver aos pés da cruz os seus erros, para que ela não chegue lá por mérito próprio. Então não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, ou o que está sendo dito. Vamos mais. Tempo e adeptos à sua figura? O Evangelho de João registra que Jesus o descreveu como um ladrão que trabalha entre os demais que não se dão conta que ele está lá. O trabalho do diabo tem que passar despercebido. Na visão religiosa judaica, só há uma divindade, não há duas: Jeová. E Jeová é o autor do bem e do mal, da saúde e da enfermidade, da alegria e da tristeza. Em outras religiões há deuses do bem e deuses do mal. Qual é o verdadeiro significado da palavra diabo? Havia alguns anjos caídos que não queriam ser anjos, queriam ser mais do que anjos. E apareceu esse anjo que seria o diabolo. Como a ideia é unir, diabolo é separar. Daí vem diabo, de diabolo, o que separa. Muitas correntes de pensamento se perguntam se realmente o conceito não é um engano em si mesmo. A resposta a essa teoria poderia mudar o conceito fundamental que a religião tem sobre o... Então, essa é a história de Lúcifer, que é pura mentira. Assista lá o stand-up infernal e você vai aprender rindo a incoerência. Eu quero agradecer a participação de todos. Nós estamos nos últimos 5 minutos. E pedir a vocês aí que, se vocês querem receber o nosso apoio, procurem utilizar o nome Escola de Jesus em. Tem muita gente que quer seguir sempre o que acha que é certo. Aí criam vários nomes, não tem problema. Só que a gente nunca vai ter unidade. Existe uma coisa chamada backlink, pelo amor de Deus. Vamos adiante. Bem e o mal. Para muitos sacerdotes e para a principal autoridade da igreja, o diabo existe em muitas de suas mensagens, e o Papa faz alusões à sua presença entre nós aqui na Terra. Onde o diabo vive? Será que Satanás está perto de nós? O líder da Igreja Católica manifesta que a presença do demoníaco Satanás é real. Não é um mito e está presente nos lugares mais fortes, com mais fiéis. Onde? Por que se manifesta? Com toda certeza... Por que você acha que o Papa Francisco disse: o diabo existe sim? Ora, se ele existisse, não precisava o Papa ficar reafirmando toda hora que ele existe. Se o Papa tem que fazer um esforço para provar que ele existe, é porque ele já está quase deixando de existir. O diabo ataca a quem ele sente que lhe escapa. Ele não vai atacar aquele que é de sua propriedade ou alguém que está morto e que não escolheu um lado. Ele vai como um predador, que é perseguir aquele que escapou dele, mas isso não é coerente com o fato de que os ataques sejam precisamente a imoralidade daqueles que creem. Francisco não foi um grande professor de teologia. Ele foi um pastor próximo de seu povo, com um coração solidário. Sua linguagem não é a do teólogo. É a linguagem da paróquia, do entorno. E isso não o desmerece para aquele que entendeu o contexto. Então ele fala de maneira popular e não como um especialista da Bíblia. Francisco não é um grande especialista da Bíblia. Ele é o Papa, e o Papa é um líder. O problema aparece quando interpretamos ao pé da letra e não como linguagem simbólica. Toda linguagem religiosa e simbólica deixa de ser religiosa.
O líder da igreja também apontou o filho do diabo, o anticristo, na corrupção e no dinheiro. No livro do Apocalipse, capítulo 12, uma visão se apresenta a João, que é de uma mulher, que resplandece como o sol, e um dragão de 7 cabeças que a persegue. Viu-se também outro sinal no céu. O mais incrível é que ele diz que o diabo existe sim, e em seguida ele fala que o filho do diabo anticristo é a corrupção e o dinheiro. Quer dizer, agora metaforizou, simbolizou e acabou de tirar a pessoa do diabo. Criou a pessoa do diabo e em seguida tirou. Aí o diabo existe, mas o filho dele não é uma pessoa. O filho dele é um adjetivo. Então, quer dizer, tá vendo? Não tem sentido. Outra coisa importante, o Papa Francisco, que está quase de saída conforme nossos vaticínios do que vai acontecer, ele tem se esforçado muito nessa direção de fazer as pessoas saírem da internet. Ontem ainda ele disse, abandonem o celular e troquem por uma Bíblia. Há um desespero da Igreja Católica em relação ao acesso dos jovens a essas informações na internet. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esta visão significa que o dragão é o diabo, e suas 7 cabeças representam a totalidade do poder sobre os governos corruptos da terra. E a mulher que resplandece como o sol é o grupo de crentes, ou seja, a igreja, que reflete o caráter amoroso de Deus. A corrupção, eu acredito que continua sendo um sistema que permeia todas as faixas sociais e políticas. Atrás de tudo isso, há homens e mulheres que a utilizam. Então, nesse grupo, nós poderíamos colocar os anticristos, por assim dizer. Eduardo está perguntando ali sobre um grau que fale só sobre ego. Tem muitos, é só colocar ego Áquil aí que vai aparecer. Mas eu indico para você o grau 147 ou 148, com a sua Bíblia na mão ou a Bíblia original, na Universidade X, que você vai ver Mateus 4 nos originais. Isso vai ser transformador para a sua vida. Ponto importante de inflexão. Espera aí, o diabo existe sim, reafirmou o Papa Francisco. Mas aí eles cantam na missa do galo 5 horas da manhã. Ó Lúcifer, Lúcifer, nós te adoramos. Que sentido que faz? Não faz sentido nenhum. Então por que eles adoram Lúcifer na missa do galo? Porque eles sabem o que é, ué. Porque vão contra a vida. No ano de 2014, o Vaticano reconheceu de forma oficial a Associação Internacional de Exorcistas, uma prova a mais que para a Igreja o diabo existe. O diabo, para alguns, é uma presença maligna. Não existe apenas um anticristo. Os anticristos são entendidos como todos aqueles que são agentes da maldade e opostos diretamente à ação do Senhor Jesus. Para outros, é o mesmo Deus. Satanás é a divindade, a contraparte do suposto Deus bom. Para os céticos, o sócio de Deus. O mal e o bem estão subordinados à vontade de Deus. E há aqueles que não creem na sua existência. Os demônios são as pessoas que estão ao nosso redor causando mais danos. É mais fácil condená-lo, dizer que é o demônio, do que sentar-se com a pessoa e dizer o que foi, em que posso ajudar. O diabo é um instrumento para que o homem possa, enquanto está na história, decidir se quer amar ou não quer amar. Mas Deus é todo-poderoso e o diabo para ele não representa nenhum inimigo real. O diabo, mito ou verdade? Está entre nós, dentro de nós, ou é só... Que série fantástica, que documentário maravilhoso. Aplaudimos mais uma vez a History Channel. Lembrando que vocês que querem compartilhar com alguém o vídeo de hoje, compartilhe já. E se você quer postar em outras plataformas esse vídeo meu, baixe agora esse vídeo e coloque em todos os lugares possíveis, mas nesse canal, que eu não posso comprometê-lo por copyright, ele vai ser editado, cortado drasticamente, infelizmente. Tá bom? Então, por isso, minha dica aí, baixe e espalhe para todos os lugares, porque esse vídeo você não vai encontrar mais aqui, infelizmente. Se não houvessem direitos autorais, seria tão melhor esse programa, mas a vida é assim.